bem-vindo à minha primeira ceia, né, de Páscoa. Eu vou te mostrar os elementos, um por um, que não são muitos, e nós vamos ver nas Escrituras se esses elementos não têm um significado, né? Aqui primeiro, eu usei o que a gente conhece como aquele wrap, tá? Por não ter fermento, tá? Mas pode ser feito na frigideira com o trigo, água, sem fermento, né? Aqui tá o cordeiro, não tá em grandes porções porque alguém já comeu. Aí, tô bem. No almoço a gente não resistiu, mas sobrou para te mostrar, tá? Carne do cordeiro, ok? Mas sobrou um pouquinho. As ervas amargas eu usei chicória, tá? Chicória porque é bem amargo, né? É gostoso, mas é bem amargo. Eu coloquei algumas outras ervas aqui, mais para enfeitar, mas tem hortelã e tem alecrim, que pode ser adicionado no pão na hora que você está colocando a carne, né? E esses molhos aqui, eu fiz 2. A Bíblia não diz que tipo de molho que estava na mesa, mas quando eu li no Evangelho de Mateus, eu vi que Jesus molhou o pão em alguma coisa, na mesma hora que Judas também. Então tinha um molhinho lá, só não falo o que era. Então eu fiz um molho de grão de bico, né? Da minha receita aí. Tipo hummus, né? Se você conhece, é um molho árabe. Vou achar aqui um pouquinho. E eu fiz um molho de tomate com outras ervas também, que eu botei hortelã, tá? Eu colocaria uma outra erva amarga também. Eu esqueci, botei manjericão. Tá, manjericão é considerado uma erva doce, mais doce. Mas enfim, é isso aqui os elementos: as ervas, o pão e a carne. E nesse caso aqui eu tô usando aquele suco de uva integral, tá? Aquele bem forte. Não o vinho, porque um vinho da qualidade, de uma boa qualidade, que não seja tão alto em teor alcoólico, tá muito caro. Entendeu? Então eu preferi realmente a fruta da vinha sem estar fermentada, que no caso é o suco, tá? Então é isso aí. Vamos nas escrituras, aí a gente vai ver um por um. Então, vamos começar pelo calendário, porque quando a gente entrar nos versículos você vai entender melhor, tá? Tá, eu fiz uma linha aqui do tempo como se fosse o ano. Essa linha corresponde a um ano, tá? E a gente só vai falar de uma festa e a passagem, tá bom? Então, o pão ázimo, ele é uma festa, tá? Ele é uma festa, mas ele é celebrado em comer esse tipo de pão por 7 dias, que representa a pureza, centena da falso, e também, pela Páscoa, representa a passagem de pressa, que eles tiveram pressa e não deu tempo de levedar a massa. Então, isso representa a trajetória deles de pressa, levando a massa sem estar levedada, tá? Isso aconteceu no primeiro dia do ano, no primeiro mês do ano, que era chamado Abib, tá? O nosso primeiro mês do ano é janeiro por causa de Roma, mas Deus tinha determinado Abib como o primeiro mês. E no nosso calendário corresponde a março. Então era no dia 14, começaria, tá bom? Era para celebrar a Páscoa, e aqui o pão ázimo também começa. 7 dias comendo o pão, tá bom? Agora, no dia 21, termina o pão ázimo, tá? Aqueles não tinham fermento nenhum nas suas casas, nas suas coisas.
Então era isso. Então aqui tinha um culto e aqui tinha outro culto, ok? Agora, muitos calendários judaicos estão corrompidos, né? Ao invés de Abib, você encontra Nissan. Esse Nissan aqui veio da Babilônia, tá? Nissan e o mês Tammuz, que é depois. Não existe mês Tammuz no calendário judaico, é outro. Enfim, é só isso que a gente vai ver hoje, tá bom? E tem muita coisa para discutir. Então, aquilo que eu te mostrei é bem diferente do elemento do vídeo que eu fiz estando na Itália, né? Naquele concílio de Nicéia. Tá? Eu fiz aquele vídeo para você ver o que caiu na sua mão e quem foi que colocou, tá bom? A fala dele, né, tem a ver com os acordos, né? Tem a ver com as intenções da mudança, tá bom? E a Bíblia não mudou isso não, tá? Então vamos lá no Êxodo 12. Vamos entrar bem na história disso aí. A instituição da primeira Páscoa, tá? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano, que era Abib, tá bom? É Abib, Abib, que no caso é março, no nosso calendário, né? Infelizmente, no nosso calendário. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite que ele estava ordenando isso, seria o escape deles para o Egito. Então, era a primeira vez que eles iam comer esse tipo de alimento, tá? Às pressas, estando prontos para fugir, tá bom? Ok. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, esses pães aqui. Com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e a frissura. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, é a passagem. Né? E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o 1º até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao 1º dia haverá santa convocação, um culto, né?
Também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará nele, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos até dia 21 do mês, à tarde. Por 7 dias não se acha nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer levedado... Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Ok, eu acho que eu vou parar aqui. Tá, tem uma coisa muito bonita que ele falou. No versículo 24 em diante. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que culto é este vosso? Então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Vou enfatizar também Deuteronômio 16, de 1 a 9. Guarda um mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor teu Deus ovelhas e vacas no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar o seu nome. Nela não comerás levedado 7 dias, nem comerás pães asmos. Nela comerás pães asmos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito. Por isso que o pão não dava tempo de estar levedado. Para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Fermento não aparecerá contigo por 7 dias, em todos os teus termos. Também na carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas portas que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para fazer habitar o seu nome ali. Sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol. Ao pôr do sol. Lembra disso aí. Ao tempo determinado da tua saída do Egito. Então cozerás e comerás no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Depois sairás pela manhã e irás às tuas tendas. 6 dias comerás pães asmos. No 7º dia, a solenidade ao Senhor teu Deus, nenhuma obra farás. Agora vamos dar uma passada nesse Mateus 26, 17 a 30. Só que eu vou te mostrar algo diferente hoje. Que nas versões, tanto em português quanto em inglês, esse texto vem com um título, entendeu? E é um título que eu senti um certo cheiro de Roma, tá? Porque o título diz assim: a instituição da Páscoa e da Santa Ceia. Então eu fui em várias versões no grego e coloquei na tradução, tá? A tradução que eu fui é essa Google mesmo. E você até pode condenar a tradução. Mas uma coisa você tem que concordar. Se tivesse um título no grego, qualquer título, o Google também traduziria para o idioma escolhido alguma coisa. E não tem título nenhum. Então, alguém colocou esse título fazendo essa separação aí. Tá bom? Então, eu vou ler. No primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa para ti? E ele respondeu: vão à cidade, procurem certo homem e digam-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo,
celebrarei a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, ele disse: em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Eles ficaram profundamente entristecidos e começaram a perguntar-lhe, um por um. Versículo 23. Ele respondeu: aquele que mergulhou a mão comigo no prato. Em outras versões também fala, molhou, né, em alguma coisa. Por isso que eu fiz o molhinho, tá? Esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem não ter nascido. Então Judas, que o trairia, perguntou: sou eu, Rabi? Jesus respondeu: tu o disseste. Por que eu mostrei essa parte aqui? Para mostrar que eles começaram como se fosse um jantar. Eles sentaram, ele tomou o pão, abençoou e começou a conversar com eles. Mas aí, no meio daquela conversa descontraída, né, ele também começou a dizer algo sobre o pão. E ele disse no 26, enquanto comiam, tá, eles já estavam comendo, Jesus tomou o pão e abençoou, partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomem, comam. Isto é meu corpo. Depois tomou o cálice, deu graças e deu a eles, dizendo, bebam dele todos vocês. Pois isto é o meu sangue da aliança, derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-lhes, daqui em diante não beberei deste fruto da videira, até que o dia em que eu beberei novo com vocês no reino de meu Pai. E depois cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Era um jantar para lembrar do que ele e para cumprir. Porque por muitos anos eles comeram isso aqui sem entender o que realmente significava. Mas naquela noite foi revelado a Israel que esse era o significado do pão, tá? Aqui não menciona as ervas amargas, mas com certeza estava na mesa também. E o vinho e cordeiro. Jesus é o pão e é o cordeiro pra gente, não é? Então, essa ceia aqui é a Páscoa. Aí separaram as coisas e colocaram coisas antigas que Roma já praticava para outros deuses. Por exemplo, quando eu dei aquele vídeo, né? O que aquele bispo estava falando? O disco de trigo, aquela hóstia que ele eleva para cima, já está consagrando a um outro Deus, que isso já existia. Nas igrejas protestantes, é aquele pão com fermento, ok? Totalmente contrário a isso aqui, tá? Que também dizia alguma coisa aquelas festas pagãs também de Roma, porque eles celebravam vários deuses que representam o sol. Não é só um, são vários. Isso tudo aconteceu de tarde para a noite, ok? Os discípulos nunca fizeram, depois da ressurreição, eles nunca fizeram o culto da ressurreição. Isso também é uma coisa antiga e já havia em Roma, tá? Aquele culto das 6 horas da manhã, não é porque Jesus ressuscitou, que Maria Madalena foi ver, não tinha nada no túmulo, ok? Quando ela chegou na madrugada, ele já não estava lá, então ele não ressuscitou de madrugada, ele ressuscitou antes, ok? Então não foi nem no domingo que ele ressuscitou, mas eles usaram isso para que outras entidades fossem
louvadas por você, sem você saber. Tá. Tem umas restrições de quem pode participar da Páscoa, ok? Mas eu não vou falar disso hoje porque é um assunto um pouquinho mais longo. Eu acho que você não vai querer ouvir um vídeo tão longo, né? Que tem a ver com circuncisão, mas tem algo que Deus entende, e eu quero ler para você, porque tinha uma certa restrição de pessoas que pudessem participar da Páscoa junto com Israel, né? Junto com o povo que ele fez a primeira aliança, que era estar circuncidado, né? É a remoção do prepúcio, tá? Só para os meninos, com 8 dias de nascido. E Jesus também passou por isso. Ele foi circuncidado, tá? Que está em Lucas, rapidinho, é só um versículo. Diz assim: quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor. Todo macho primogênito será consagrado ao Senhor, para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor. Então, mas isso daqui explica mais em Gênesis 17. Tá? É uma outra história, eu não vou entrar nessa história agora. Mas em Romanos eu quero ler, porque tem a ver, tá ligado à Páscoa, né? Porque no Novo Testamento tem várias passagens que falam sobre o batismo sendo o batismo com a verdadeira conversão. Porque tem gente que pode se batizar, mas o coração ainda está podre. Igual daqueles que estavam circuncidados e pensando em matar Jesus. Eles eram circuncidados? Eram. Tá? Mas eles tinham o quê? Ganância no coração, eles tinham espírito de assassinato, entendeu? Todas essas coisas aí. No batismo é pior ainda, é mais elevado, é um padrão mais elevado ainda. Mas eu quero ler esse Romanos 2, 25 a 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se és tu transgressor da lei, a tua circuncisão se toma em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tá? Agora, tem um texto que eu preciso ler também. Você não pode escapar desse texto. Por quê? Porque é uma repreensão que Paulo estava dando, é uma coisa mais atual para depois da ressurreição. Tá bom? No texto de 1 Coríntios 11, 20 a 34, tem outra coisa sobre tradução também. Tá? Eu botei aqui no grego de novo, porque eu encontrei a palavra ceia do Senhor. Ok? Se eu tirasse aqui algumas palavras, me daria um outro sentido, que é jantar de domingo. Ok? Isso aqui pode ter acontecido no domingo? Sim. E então, o domingo é o dia do Senhor por causa disso aqui? Não. Pelo que eles estavam celebrando aqui, eles estavam fazendo de novo a Páscoa. Só que ele estava fazendo isso aqui com os gentios, pessoas que não eram judeus, tá?
E a Páscoa, por ser a Páscoa junto com o pão ázimo, que são 7 dias, era considerado um sábado alto. Tem o sábado normal e o sábado alto. O sábado alto foi o período que ele morreu e ressuscitou, né? Mas o sábado alto quer dizer que todos esses dias aqui, os 7 dias, são considerados sábado. Entendeu? Pode cair num domingo, pode cair numa segunda-feira, pode cair numa terça-feira, estando naquele rol de 7 dias, do dia 14 até o dia 21, é o sábado alto. Então, isso aqui aconteceu no domingo, mas isso não quer dizer que eles estavam louvando, fazendo o dia dele no domingo. Isso daqui era a Páscoa caindo num dos dias, que seria domingo, por causa do sábado alto. Só queria te mostrar isso daí também. Porque é muita coisa, muito detalhezinho que fez com que você entrasse numa forma que você não planejou. Você não planejou isso aí. Planejaram para você, tá? Tá, então vamos lá no versículo 20. Esse texto é muito legal, porque ele dá uma bronca aqui e é uma coisa que pode acontecer entre nós também. Quando vocês se reúnem, não é para comer o jantar de domingo, pois ao comerem, cada um toma a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Por acaso vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e envergonham aqueles que nada têm? Que lhes direi? Devo elogiá-los? Nisso não os elogio. Vou parar nesse pedacinho aqui. O cordeiro não é uma carne barata, tá? Ele não é uma carne barata e você... Mas a gente não pode comprar uma vez por ano? Claro que pode. Você compra aquelas carnes de Natal, com origem para Tammuz, para o rei da Saturnália, que você nem sabe, entendeu? Você gasta pelo menos uns R$500 só em carne. Você compra o bacalhau, você compra o chester, você compra o peru junto, entendeu? Você gasta mais por uns R$1.000 só em comida. Não é verdade? A carne é uma carne cara, mas cada um podia trazer o seu e repartir com aquele que não tem. Mas o que estava acontecendo aqui? Ó? Enquanto um passa fome, o outro se embriaga. E estavam usando o vinho de forma maliciosa. Cada um estava pegando o seu próprio prato, tipo, eles estavam chegando com o cordeiro deles, não sei, e aquela panelinha da família, e cada um come sem esperar o outro. Isso não é a comunhão que Jesus, e ele vai mencionar isso aqui agora. Então ele continua a repreensão dele no versículo 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Este é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Nessa parte aqui, sempre que beberem, não quer dizer que isso aqui seria celebrado sempre, uma vez por mês, porque isso aqui é a Páscoa. A Páscoa é uma vez por ano.
de se ouvir a salvação. Estes são dias de Ezequiel, no vale dos ossos secos. Estes são dias do servo Davi, restaurando a adoração. São dias de grande colheita, os campos brancos estão. Nós somos os trabalhadores